Tá? Bem, pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa aula de Sociologia. Hoje o nosso tema é o capítulo 4 do nosso livro, tá? Fala sobre as sociedades industriais e o socialismo. Basicamente, aí, se trata de um conteúdo onde a gente vai estudar sobre, basicamente, as questões desse modo de produção, né, conhecido como socialismo, através desse conflito entre as formas de reprodução social do capitalismo. E, para isso, a gente vai também falar aqui de algumas das principais teorias elaboradas por três importantes figuras aqui do cenário sociológico. Tem mais gente aqui entrando. Que é abordando um pouco aí a visão do Karl Marx, né, do Durkheim e do Max Weber. Tá? Então, basicamente, esses três sujeitos aqui que eu falei para vocês, eles são conhecidos aí como os mais importantes estudiosos ou teóricos aí da sociologia, como se fosse o pai da sociologia. Eu penso que eu já falei isso para vocês em outros momentos aí. Desse modo, tá, eles elaboraram uma importante teoria sobre a questão do trabalho, a questão da desigualdade social, né, algumas injustiças, e é sobre isso que o nosso capítulo vai tratar. A gente vai falar, né, dessa disputa antagônica aí entre dois modos de produção. O socialismo, a gente vai dar um destaque maior aqui na nossa aula, tá bom? Então, capítulo 4, as sociedades industriais e o socialismo. Tudo bem? Vou começar aqui, tá, pessoal? Bem, então, eu preparei umas anotações aqui, tá certo? Vou estar falando aqui para vocês e é importante que vocês vão acompanhando aí no livro. É importante destacar também que sempre que tiverem dúvida, faz uma pergunta, tá bom? Porque às vezes pode parecer coisas óbvias, mas não fiquem tímidos. É necessário que haja essa interação que eu não estou vendo aqui, né? Vocês, tá? Então, se eu tiver dúvida, para a pergunta que eu vou tentar esclarecer bem. Ó, o fato com o fim lá da sociedade feudal, se inicia a sociedade do capital, tá? E o que eu queria destacar para vocês, que quando a gente fala em capital, não necessariamente a gente está falando de dinheiro. Eu estou falando aqui de modo de se reproduzir monetariamente. Então, a gente entende enquanto um processo de acumulação de riqueza, um processo de negociações. Então, isso se trata de capital, tá? E o capital, ele sempre existiu nos outros modos de produção. Quando a gente chega no socialismo, desculpa, no capitalismo, aí é onde esses filósofos aqui, e sociólogos principalmente, né, teóricos, estudiosos, eles vão elaborar as suas teses, principalmente a partir da leitura do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Tá? Então, com o fim dessa sociedade feudal, se inicia aí, né, o avanço do capital sobre outro modelo de produção agora, que seria o capitalismo, entende? Então, no feudalismo também tinha a riqueza, o capital. Quando chega no capitalismo, aí o capital ele consegue se reproduzir ampliadamente, né? E aí começa a gerar algumas questões que nunca tinham aparecido em outros modelos, em outros modos de produção, e é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia aí. Ok? Bem, junto com esse novo modo de produção, o que é que tem um destaque aí? Tem um destaque porque também surge uma nova classe social. Agora não era mais o senhor feudal e os seus servos, né? Agora a gente tinha a classe social denominada aí de trabalhadores. E mais, né? Agora eram trabalhadores livres e assalariados. Então surge a classe proletariada. Consegue entender isso? Eles agora
não eram mais servos, nem tinham mais aquela relação de vassalagem. Eles eram trabalhadores livres e recebiam salário para prestar os seus serviços. Então, o termo assalariamento, né, é uma característica muito importante aí das relações capitalistas de produção. Professor, Oi, meu bem. o senhor já aceitou Mércia? Já aceitei aqui todos. Certo. Tem 17. Até agora, todo mundo que está chegando aqui, eu estou aceitando. E teria como se... Pode falar. Talvez uns ou os outros tem que sair aí. Às vezes eu percebi isso, né? Sai e volta de novo e aparece a mensagem aqui para mim. Teria como o senhor repetir o que o senhor falou, que eu não entendi muito bem? Sim, teria. Muito bem. Vou repetir, tá? Talvez eu vou tentar falar mais pausadamente para ver se a gente consegue acompanhar melhor. Mas façam isso. Sempre que tiver dúvida, chama a atenção aí que eu repito, tá certo? Então, vamos lá. O cenário é o seguinte, ó, que eu estou apresentando aqui. A gente está falando um pouco aí dessa transição de como que era, tá certo? O feudalismo e aí de repente surge o capitalismo, tá? Veja só, a gente vai falar de sociedades industriais e o socialismo. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de classes sociais que se apresentaram diante desses modos de produção que são contrários, distintos, antagônicos. Então, quando se acabou, né, quando entrou em crise lá o feudalismo e passa a prescindir para outro modelo econômico de produção, que aqui no caso é o capitalismo, né, existiam nesse outro modelo, existiam pessoas que tinham uma relação, tá certo, de trabalho. E essa relação era sustentada na vassalagem, na servidão, tá? Porque era uma relação entre o senhor feudal e o seu servo. Quando o capitalismo chega, tá? Surge, o que eu estava dizendo aqui, é que surge outra classe social, tá certo? Que essa classe social possui a característica de agora eles serem trabalhadores livres e assalariados. Por quê? Porque com o fim do feudalismo vai surgir o capitalismo com o processo industrial, entendeu? Então, o processo de industrialização, e aí vem um ponto que eu estava explicando para vocês, o ponto importante para a gente não perder o raciocínio, é que, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, né, o comércio ele começa a ser aquecido, as cidades elas vão começando a ser cada vez mais povoadas, tá? Dizem que o ar da cidade liberta as pessoas, porque nas cidades se desenvolve um grupo importante aí, que depois foi chamado de burguesia, e essas pessoas eram mercadores que começaram a desenvolver aí o comércio, e aí começou a desenvolver o processo industrial. Tá? Então, nessa perspectiva, surgem essas novas classes sociais. Os donos desse cenário industrial, conhecido como burgueses, e os trabalhadores dessas indústrias, que eram conhecidos como proletariados. Tá? Então, resumindo, para fixar bem, com o surgimento aí do capitalismo, vai surgir aí a indústria e, obviamente, com ela vai surgir principalmente aí duas classes sociais distintas, né? Vai surgir os burgueses, aqueles industriais, basicamente, detentores dos meios de produção, da indústria, e a outra classe que trabalha para esse povo aí, tá bom? Os trabalhadores assalariados e livres, conhecidos como proletariados. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Até agora, Sim. Pronto. Então, entendido essa primeira parte aí, qual o destaque a gente tem? O destaque que a gente tem é em alguns conceitos que o livro vai trazer aí, tá certo? Eu estou indo basicamente na mesma sequência, sim, e eu vou falar sobre alguns desses principais conceitos. O primeiro dele
que eu queria tratar com vocês aqui se refere sobre o marxismo. Tá? Então, são conceitos todos relacionados à proposta marxista. Tá? Por que marxista? Porque o Marx ele foi um dos pioneiros a estudar, tá certo, o desenvolvimento do capitalismo lá na Inglaterra, que foi a sociedade que teve o processo industrial primeiro, a gente pode colocar assim, né? Então, na Inglaterra, foi a sociedade que começou o processo de industrialização primeiro, né? E, nesse sentido, observa só, o Marx ele foi uma figura importante para a sociologia, ele é colocado aí como um dos autores, né, mais importantes da filosofia, junto com, deixa eu aceitar mais gente aqui, junto com o Max Weber e também o Durkheim, tá? E eles são aí filósofos da sociedade moderna. Então, eles entram aí na discussão sociológica, principalmente no capitalismo. Né? Ou seja, quando a gente sai dessa Idade Média e começa a Idade Moderna, tá bom? E aí surge, no século XIX, principalmente depois dos processos industriais, as reformulações desses teóricos, né? E o Karl Marx, o alemão, ele é bem uma figura bem que representa bem esse período aí, tá? Bem, quando a gente também fala de Marx ou de marxismo, algumas coisas foram marginalizadas e criminalizadas, né? Porque ele trata de uma perspectiva socialista. Talvez, em um momento onde eu possa ter mais tempo, a gente pode, enfim, explicar melhor sobre o que seria, de fato, o socialismo, mas eu vou trazer aqui muitas questões que vão nos ajudar. Inclusive, a gente também tem a proposta de depois, eu vou indicar atividades, tá certo? Para vocês fazerem lá desde o nosso sistema. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns conceitos da perspectiva marxista, tá? Então, o Marx, ele analisou o desenvolvimento do capitalismo lá na Inglaterra. E aí ele notou que surgiu duas classes sociais distintas, tá certo? Ele falou da burguesia e do proletariado, tá? Lembrem e notem que esse termo conceitual, entendido quanto burguesia, ela vai ganhando configurações distintas. Por exemplo, na Idade Média, o termo burguesia vem de burgos. Os burgos eram aqueles pequenos vilarejos que se formavam ali no entorno dos muros, dos castelos, dos monarcas, onde as pessoas começavam a comercializar esses produtos. E essas vilas começaram a se transformar de uma maneira muito rápida, né, no renascimento comercial e urbano, lá na Baixa Idade Média. Isso fez com que começasse a desenvolver feiras de trocas, feiras comerciais, tá? E aí, mercadores que detinham esses produtos para serem comercializados, como, vou falar aqui, couro, grãos, animais, especiarias, né? Alguns desses utensílios aí, e eles começaram a ficarem promissores financeiramente, né? E aí, dessa maneira, eles começaram a enriquecer. Então, dos burgos nasceram aí a classe chamada classe burguesa. Hoje, quando a gente fala de burguesia, já não está mais relacionado a esse conceito, né? Tendo em vista que a gente já está na idade moderna, quando a gente coloca aqui a discussão posta hoje, principalmente pelo Marx, tá? E aí, se a gente for falar na contemporaneidade hoje, a burguesia está mais voltada aí para aquelas pessoas, os donos das indústrias, o capital financeiro, o capital industrial. Então, é um pouco diferente, né? E o Marx chamou de burguês, no período da industrialização inglesa, ele chamou de burguês o proprietário dos meios de produção, que naquele caso seriam os donos das indústrias,
os donos dos empreendimentos industriais, tá? E, contraditoriamente, né, existe outra classe que uma depende da outra para viver. O Marx vai colocar isso, que é o proletariado. E esse termo plore vem de família. Então, é aquele sujeito que trabalha para sustentar a sua família, sua plore, tá? Então, a burguesia e o proletariado são perspectivas que nascem aí, são conceitos que nascem da perspectiva do processo industrial lá na Inglaterra. Tudo bem? Lembrando que a burguesia concentrava a indústria, os meios de produção, e os trabalhadores assalariados livres faziam parte dos proletariados que tinham a oferecer apenas sua força de trabalho. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Tudo bem. E aí, o Marx também, ele coloca uma metodologia e principalmente um método, tá certo? Para que se estude aí essa relação entre burgueses e proletariados. Ele chama de materialismo histórico dialético. Tá? Isso aqui é muito importante também a gente entender o que seria o seu método de entender essa relação entre burgueses e proletariados. Tá? Então, o materialismo histórico é que o Marx ele acredita que toda a história da humanidade, né, se pauta aí no conflito, tá bom? Então, conflito entre as classes sociais. Então, ele fala que a história de toda a humanidade é a história da luta de classes. E a luta de classes que ele está falando aqui nessa relação de poder é a luta de classes entre burgueses e proletariados. E aí, para tentar fechar essa questão conceitual, ele vai explicar que, diante dessa relação entre burgueses e proletariados, olha só que coisa interessante, vai surgir uma coisa que proporcionou ao capital se acumular ampliadamente, que foi a mais-valia. Então, isso é outro conceito, tá bom, do Marx, que se refere ao trabalho não pago. Ou seja, a mais-valia está muito relacionada com o trabalho não pago, com a exploração da força de trabalho dos proletariados. E isso iria enriquecer cada vez mais, tá? Os burgueses, que eram os detentores dos meios de produção, no caso da Inglaterra, as indústrias. Tá? E para a gente fechar essa primeira parte, só esclarecendo que no início eu falei, quando a gente fala em marxismo, Karl Marx, ele, de certo modo, junto com o socialismo, né, ele foi muito marginalizado e criminalizado, porque o que se fazem é tentar pegar aquele cenário que aconteceu e que o Marx analisou lá no início da industrialização na Inglaterra e trazer isso para os dias atuais. Então, hoje, a gente não tem apenas duas classes sociais, tá? Como trabalhadores da indústria e os seus patrões. Hoje, o mundo do trabalho ele é muito amplo. Hoje, a gente tem professores, agricultores, médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, trabalhadores informais, camelôs, desempregados. Então, a classe que vive do trabalho, desde o rapaz que vende o picolé na praia, né, até o mais importante, astrofísico, ela é muito variada e não dá para a gente trazer, tá, essa realidade que aconteceu em um momento histórico específico e tentar comparar com o que a gente vivencia hoje. Então, talvez esse é o grande erro aí, quando a gente ouve falar, por exemplo, em socialismo, em luta de classe, em burguesia, em proletariado, em materialismo histórico, dialético. Então, tudo isso aí é necessário uma análise mais complexa. Ok? Estou conseguindo acompanhar isso aí, turma? Eu estou. Sim. Se tiver dúvida, tá? Me dá um oi aí que a gente esclarece mais. Bem, então, feito isso, né, eu noto que agora a gente está preparado para a gente passar para a análise aí, tá certo? Da visão desses sociólogos, tá bom? A visão por exemplo, do Marx, do Durkheim e também do Max Weber sobre a teoria do trabalho, tá bom? Então, eu estou na minha cola aqui, estou vendo umas coisas e a gente começa a falar sobre isso aí, né? A teoria do trabalho na visão desses três aí.
Vamos começar falando pelo Marx. O Marx, que, como eu falei para vocês, essa figura aí bem importante para a sociologia, mas contraditoriamente, né, bem de cunho pejorativo. Às vezes, quando inclusive você quer xingar alguém, você chama logo ele de marxista ou de esquerdista. Isso tem toda uma relação com os princípios do socialismo, né? Mas não o socialismo científico, aquele colocado pelos seus idealizadores. Né? Então, existe uma diferença aí. A gente está falando aqui do socialismo científico. Aí eu vou aprofundar e explicar para vocês. Então, como eu vinha falando aqui, ele foi muito menosprezado. Inclusive, alguns chamam ele de vagabundo. Né? Vagabundo que, enfim, mas talvez, para vocês terem uma noção, o Marx, ele era jornalista, ele era filósofo, ele era economista. A sua mais importante obra, né, que é o Capital. Inclusive, eu tenho ela aqui, eu tenho apenas um volume, ó. Tá vendo aqui, ó, o Capital, apenas um volume, tem 500 e poucas páginas. Essa é a primeira parte, são 3. Então, assim, eu vejo que a noção de vagabundagem é totalmente distorcida, né? Não sei porque acham que o cara vagabundo é quem não faz nada, ou, enfim, recebe a mesadinha do pai e da mãe para ir para a baladinha do sábado. Talvez seja nesse sentido aí que eu estou fazendo essa crítica aqui. Pelo contrário, ele foi um dos mais importantes, né, pensadores aí da sociedade que ele viveu na época, do tempo histórico dele. Ele trazia que a história da sociedade é justamente isso, a história da luta de classes. Tá? E nesse sentido, o Marx, tá? ele começa a analisar o capitalismo por dentro e ele acha que não existe, né, nenhuma solução para resolver esse conflito dentro do capitalismo, esse conflito entre burguesia e proletariado. Tá? Não existe nenhuma solução. Por quê? Porque os trabalhadores eles produzem a riqueza, tá bom? Mas, contraditoriamente, eles não têm acesso à riqueza que eles produzem. Tá? Então, para o Marx, o capitalismo ele teria que acabar, tá certo? Então, a sua teoria com relação ao trabalho, a teoria do trabalho seria a seguinte questão: com o desenvolvimento industrial, tá bom? Iria surgir a classe que ia deter esses meios de produção, a indústria principalmente, e uma classe proletariada, que seriam os trabalhadores dessa indústria. Esses trabalhadores, eles iam se organizar internamente, tá bom? Então, ia ter uma união entre os trabalhadores do campo, os camponeses, entre os trabalhadores urbanos das cidades, entre algumas lideranças políticas, tá? E alguns teóricos e pensadores, e essa turma aí era responsável, tá certo, pela chamada ditadura do proletariado ou processo de revolução na implantação do socialismo. Então, basicamente, essa seria um pouco aí dessa discussão, tá bom, de tomada de poder, a gente pode colocar nesse sentido, sobre o ponto de vista dos trabalhadores. Os trabalhadores proletariados, para o Marx, eles eram os responsáveis para a elaboração do processo revolucionário, acabando com o capitalismo e implantando o socialismo científico. Tá? Outro detalhe importante é que, para o Marx, no capitalismo, olha só, as classes sociais elas são interdependentes. O que significa isso? Significa que uma só existe se a outra existir. Tá? Então, por isso que ele é a favor, por exemplo, do fim das classes sociais. Ele acredita que, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção vai privar de propriedade aquelas pessoas que são responsáveis pela produção da riqueza da minoria. Consegue entender? Então, você vai ter sempre essa relação de dominação. E é necessário acabar com as classes sociais, ou seja, uma sociedade sem classe, para que se acabe essa exploração do trabalho. Nesse sentido, né, a solução para tentar resolver esse conflito, né,
Uma sociedade sem classe, sem propriedade privada dos meios de produção, seria o socialismo científico. E um detalhe, quando ele fala em acabar com a propriedade privada, eu não estou falando aqui que o socialismo é para que a gente não tenha riqueza, ou que a gente não tenha propriedade, tá? Não é isso, mas a produção dessa riqueza, ela não pode ser exercida através da exploração do trabalho das pessoas, tá? Então, olha só que coisa curiosa, a gente vive no capitalismo, tá? E esse é o modelo que a gente vive, é o modelo de produção que nós estamos, que daqui a pouco, quando eu falar do Durkheim, ele vai dizer que esse modelo nos coage, a coesão, tá? Então, não dá para você viver em outro modelo de produção, porque não existe outro modelo de produção. O modelo de produção é esse. Porém, capitalista é aquele que se reproduz socialmente através da exploração do trabalho das pessoas a partir da mais-valia, que é o trabalho não pago. E isso é um ponto central da discussão do Marx, tá bom? Da tese marxista, onde ele vai analisar essa relação sobre um ponto de vista do trabalhador proletariado, de uma realidade específica que ocorreu lá na Inglaterra durante o período industrial. Claro que, a partir da sua leitura, outros teóricos começaram a pegar o seu posicionamento marxista, tá? E começou a tentar atrelar às suas realidades, como foi a própria Alemanha, como foi a Rússia, que lá na frente também a gente vai tentar comentar. Tudo bem? Então, essa é um pouco da visão marxista. Dúvidas? Estou conseguindo acompanhar? Não, tá de boa. Tá de boa, professor. Muito bem. Vou avançando, tá? Vocês também podem fazer anotações aí, viu, turma? Sublinhando o livro, anotando algumas partes, depois tenta me perguntar aí que eu vejo se eu troco uma ideia com vocês. Bem, outro sociólogo importante aí, considerado também como um dos pais da sociologia, né? A sociologia do século XIX, quando ela surge, junto com esse período aí industrial, e eu estou me referindo agora não mais ao Marx, mas sim a um francês agora, né? Que é o Durkheim. Tá? O Durkheim, a sua principal tese, a do Marx, a gente viu que era luta de classes, né? A gente viu que era discussões sobre a mais-valia, exploração do trabalho. O Durkheim, ele vai falar sobre o fato social. Tá? Então, a principal tese é o fato social. Isso é o que marca a sociologia. A sociologia tem quanto objeto de estudo o fato social. Bem, o que acontece aqui? Ele também elaborou, assim como Marx, uma teoria sobre o trabalho, que tem muitas questões aqui bem parecidas com a postura marxista. Tá? Então, assim como o Marx, o Durkheim, ele também analisou o desenvolvimento do capitalismo e da relação entre a sociedade do trabalho. Tá? Aqui ele não chamou de burgueses e proletariados, ele também fez essa análise aí, só que chamou de outras coisas, né? Ele trata com outros termos. Bem, ele analisou um fato interessante. Lembra que eu falei no início que acaba o feudalismo e começa o capitalismo? Então, um fato interessante que ele começou a perceber foi que começou a haver um processo de transição dessa população do campo para o trabalho nas fábricas das importantes cidades, lá da Inglaterra. Então, se trata de um processo de migração ou simplesmente, né, um processo de êxodo rural, porque muitas das pessoas saíram do campo não porque elas quiseram migrar, mas sim para continuarem existindo, porque o campo era um lugar que ficou no atraso, tendo em vista que a cidade, como eu tinha colocado aqui, o ar da cidade libertava as pessoas, porque era mais promissor, tinha mais possibilidades com a classe burguesa que se desenvolvia ali, então era mais oportunidade de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de acumulação de riqueza e por aí vai.
Ok? Como assim, professor, o ar da cidade? Então, vamos lá. Isso é uma frase muito conhecida no chamado renascimento urbano e comercial, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso aí nas aulas de história, tá? O ar da cidade é uma espécie de metáfora para colocar uma explicação dizendo que na cidade existem mais possibilidades, tá? Existem mais viabilidade econômica e social, porque antes as pessoas eram servas escravizadas e tinham péssimas condições de vida morando no campo, servindo, né? Servindo aos senhores feudais. E agora, na cidade, ela pode ser um burguês, uma burguesa. Né? Ela pode ter um ar de liberdade. Agora eu sou um trabalhador assalariado, sou livre. Eu posso conseguir meu próprio dinheiro a partir da realização do meu trabalho. Então, era como se o ar da cidade libertasse as pessoas. E o Durkheim ele começou a perceber que as pessoas começaram a sair do campo e cada vez mais se concentrando nas cidades, porque surgiu, obviamente, a indústria e tinha possibilidades de emprego. Ok? Tudo bem aí? Lívia, compreendeu? Ok. Ótimo. Tá? E aí, essa transição dessa população do campo para a cidade, o Durkheim ele viu, tá, que isso se daria através de uma divisão, que ele chamou de divisão do trabalho, tá? E essa divisão do trabalho também tinha referência com essa luta de classe. Existiam os industriais e existiam os trabalhadores das indústrias. Tá? Do mesmo modo como Marx percebeu, só que o Marx chamou de burgueses e proletariados, ok? Bem, e o Durkheim ele começou a perceber, olha só que coisa curiosa, que lá no trabalho dentro da fábrica, né, no setor fabril, existia cada vez mais uma compartimentação das relações de trabalho. Como assim? Né? O Marx vai chamar isso de trabalho alienado. Então, quando vocês ouvirem falar em trabalho alienado, inclusive a gente pode ter também alguns filmes, não sei se você já viu o filme do Charlie Chaplin, onde ele fica horas, né, apertando, fazendo uma única função, um parafuso. Então, imagina que esse trabalho ele é compartimentado e você não tem noção do que você está produzindo, você não tem noção do todo que está sendo produzido, tá? Então, essa foi a divisão do trabalho dentro das fábricas. O trabalho ele ia sendo alheio, ou seja, as pessoas passavam, né, 12 horas, 8 horas por dia fazendo um serviço que elas não sabiam qual é a finalidade final, né? Ou seja, qual era o resultado final? Fica mais agradável falar assim. Finalidade e final são duas, né? Então fica mais agradável. E aí, o que acontece? O Durkheim ele começou a perceber que era necessário para o capitalismo, no seu processo de reprodução, fragmentar essa divisão do trabalho, porque imagina só, eu sou um importante, eu tenho uma fábrica, então se eu ensinar o que eu faço para os trabalhadores, e eles são assalariados, eles podem, muito bem, né, com a renda adquirida, eles podem não precisar mais do meu trabalho e eles vão ter a noção agora de todo o processo e eu não vou ter mais uma relação de patrão empregado com eles. Essa relação de poder vai perder força. Estão conseguindo entender isso? Então, por exemplo, eu sou uma costureira, eu só faço uma parte de um casaco, eu não sei como ele vai ser quando eu acabar por completo, para que eu não aprenda todo o circuito, né? Um automóvel hoje é mecanizado, né? Então a produção é fragmentada. Então os trabalhadores eles não podem ter acesso ao processo tecnológico, porque senão eles vão saber de como é que se faz, né? A Coca-Cola, quem faz sua fórmula, tá
bom? Ela é separada. Uns colocam apenas o gás, outros fazem, enfim. Eu estou falando coisas aleatórias aqui porque eu não sei do processo. Mas imagina se eu souber como é a fórmula da Coca-Cola, por exemplo, né? Eu vou montar a minha própria empresa. Então, ele começou, o Durkheim, ele começou a perceber isso, tá? Que o trabalho ele era compartimentado, as pessoas eram alheios àquilo que produzia. Tudo bem? E aí